Então, hoje nós vamos realizar a atividade avaliativa de matemática. E nós vamos fazer uma pequena revisão, enquanto a Pro está explicando aí cada uma das questões, né, dessa atividade avaliativa. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Primeira coisa, sempre colocar o nome. E aí, a questão de número 1 está dizendo aqui, né, para escrever a porcentagem, a fração decimal e o número decimal que corresponde à quantidade, à parte pintada, né, do total de quadradinhos. Então, nós sabemos que a porcentagem é uma parte do todo. Então, é como se nós dividíssemos o todo em 100, e aí a gente pega as partes desse 100. Nesse caso aqui, esses quadrados, eles foram divididos em 100 partes. E aí, quantas partes dessas estão pintadas? Então, a porcentagem, ela pode ser representada com o símbolo porcento, que é esse símbolo aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Que é esse símbolo aqui. Porcento. Então, você coloca o valor e esse símbolo, que é o símbolo porcento. Ele também pode ser representado por uma fração decimal. O que é uma fração decimal? Uma fração decimal que representa uma porcentagem, ela vai ter sempre o denominador 100. Então, o número de baixo vai ser 100 e a parte de cima é a parte que está sendo representada ali. Então, a quantidade de partes pintadas sobre 100. E o número decimal é o número com vírgula. Como que a gente escreve um número decimal? É como se eu dividisse essa quantidade aqui, né, pintada, por 100. Então, eu coloco esse número, vou andar 2 casas para a esquerda e acrescentar ali uma vírgula. Se a parte inteira ficar sem nenhum algarismo, eu acrescento o algarismo 0. Então, vocês vão escrever em forma de porcentagem, de fração decimal e de número decimal. Eu vou mostrar aqui no slide, porque tem medo de algum aluno não ter entendido. Então, eu fiz aqui o slide da porcentagem, que nós não tínhamos. Mandei no grupo para vocês. Só para vocês visualizarem, relembrarem, porque já faz um tempinho. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a representação em porcentagem, em fração decimal e em número decimal. Só que aqui não está representando 50%, aqui está representando 25%, né? 0,25. Então, porcentagem, fração decimal e número decimal. Na fração decimal, sempre o denominador vai ser 100, ok? Continuando. Questão de número 2. A turma da manhã teve um pouco de dificuldade nessa questão 2. Observar o desconto para pagamento à vista de um mesmo celular em 2 lojas diferentes e A, determinar o valor com desconto em cada loja. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é saber quanto é esse 30% de desconto. E como que eu descubro quanto é esse 30% de desconto? Para eu saber quanto vai ser esse 30%, o valor de desconto, quanto que equivale, né? O que é 30% de 1.500? Eu posso transformar esse valor em uma fração decimal, ou simplesmente eu posso fazer direto. Vou compartilhar novamente aqui com vocês o slide. Eu devia ter colocado esse aqui mesmo, porque fica mais fácil. Então, eu posso pegar o valor total, né? Por exemplo, 20% de 80. Lá é 30% de 1.500.
Então, eu pego o total, que é 80, divido por 100. Vou transformar esse 80 em um número decimal. Lá na atividade, vou pegar o 1.500 e vou dividir por 100 para transformar em um número decimal. Transformei esse 80 em um número decimal, eu vou multiplicar pela porcentagem. Aqui é 20% de 80, eu divido 80 por 100, o resultado eu multiplico por 20. Lembra que a gente faz a fração decimal? 80 dividido por 100, o resultado eu multiplico por 20. Então, 20% de 80 é 16. Ok, mas não é isso que eu quero saber aqui nessa questão. Eu estou perguntando aqui quanto que é 30% de 1.500. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber determinar, então, quanto é essa porcentagem de 30% de 1.500. Então, aqui na loja A, eu vou fazer o cálculo. Eu divido o valor total por 100. Eu não tenho aqui o símbolo do... Esqueci desse detalhe. Vou dividir esse 1.500 por 100. Lembrando que quando eu divido por 100, basta eu andar 2 casas para a esquerda, né? Porque o 100, ele tem 2 zeros. Então, se eu andar 1, 2 casas e acrescentar uma vírgula, caso não tenha, né? Eu vou ter, então... Achei aqui o símbolo. Então, vou dividir o 1.500 por 100. Quanto que vai dar essa divisão de 1.500 por 100? Vai dar ali um valor que eu não sei qual é. Né? Quer dizer, eu sei, mas eu não vou falar. Esse valor, nós vamos multiplicar ele pela porcentagem. Qual é a porcentagem que está dizendo ali? 30%. Então, vou multiplicar por 30. O valor que eu descobri aqui na divisão de 1.500 por 100. Então, esse valor por 30 vai ser, então, o valor do desconto. Porque é isso que está pedindo aqui na letra A. O valor do desconto. Então, quanto que vai ser de desconto se ele comprar na loja A com os 30% de desconto? Esse 30% vai ser quanto? Vai fazer a mesma coisa com a loja B. Só que na loja B, o valor não é 1.500, é 1.750, que eu vou dividir por 100. E também aqui, o desconto não é de 30% na loja B, o desconto é de 40%. O desconto é de 40%. Então, eu vou multiplicar aqui esse resultado da divisão por 40. O que eu fiz aqui? Espera aí. Ok, descobri então o valor do desconto da loja A e da loja B, que são valores diferentes. Vamos para a questão B. Qual o preço final do celular a ser pago à vista em cada loja? Então, o desconto é quanto eles vão tirar do valor, né? Se na loja A o celular custa R$ 1.500, eu vou pegar os 1.500 e vou subtrair o valor que eu encontrei aqui, né? Menos o valor do desconto da loja A.
vou ter, então, que vai ser igual ao valor do celular. Vou fazer o mesmo cálculo, também vou fazer uma subtração, para poder descobrir o valor do celular na loja B. Só que na loja B, o celular custa R$ 1.750. Vou tirar o valor do desconto aqui da loja B para descobrir, então, o valor do celular à vista. Entenderam, pessoal? Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá liberado o áudio de vocês, tá? Se alguém tiver... Eu acho que se eu explicar mais do que isso aqui, eu vou ter que... Só se eu der a resposta, aí já não dá para fazer, né? Dar a resposta. Prof, assim, para mim é bem fácil, só que a letra A eu fiz ela de maneira diferente. Manda para mim no bate-papo quanto que deu a sua letra A. O valor do desconto da loja A, é isso? E aí eu vou continuar aqui, depois eu dou uma olhadinha, tá, Gi? Aí vou continuar, então, na questão de número 3. Então, pessoal, dividiu por 100, multiplicou por 30, valor do desconto. Certinho, tá certinho. As duas, tanto a A quanto a B, tá? Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3 era para calcular o perímetro e a área das figuras. O que é o perímetro? O perímetro é a medida de cada um dos lados. Então, é a soma. A medida de cada um, não. A soma das medidas dos lados. Então, eu vou somar aqui para calcular o perímetro. Eu vou somar 5 mais 3 mais 5 mais 3. Então, vai colocar aqui, P é igual a 5 mais 3 mais 5 mais 3, que é igual a tantos centímetros, né, de perímetro. E a área? A área eu já tenho que calcular lado vezes lado. Aqui eu tenho um retângulo. Então, eu vou calcular 5 vezes 3, que vai ser a área do meu retângulo. Mas na letra B e na letra C, eu tenho figuras que não formam retângulos nem quadrados. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que dividir a minha figura. Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou mandar ela lá para o pente, porque eu consigo trabalhar melhor lá do que aqui, tá? De manhã eu tive bastante dificuldade. Então, vamos lá. Vou interromper o compartilhamento, vou levar essa imagem para outro aplicativo. Ué, não veio? Pronto. Quando tá... Então, eu vou ter que dividir essas figuras. Porque eu não tenho como calcular a área de... como que eu vou multiplicar lado vezes lado se aqui está todo quebrado, esses lados não está completo, né? Então, eu vou dividir. Divido aqui, vou formar vários quadrados ou retângulos, né? Vamos formar um monte de quadradinho aqui. Aqui eu tenho um quadrado de 1 por 1, vou multiplicar aqui. Quanto que é 1 vezes 1? Calculo a área desse quadradinho. Aqui também tem 1 vezes 1, quanto que é a área desse quadradinho? Aqui também tem 1 vezes 1, quanto que é, então, a área desse quadrado? Então, vou calcular a área de cada um desses quadrados, né? Primeiro, o perímetro, eu vou somar. Vamos começar aqui, por exemplo. Então, 1 mais 1, 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 mais 1. Quanto que dá o perímetro? Tantos
centímetros. Vou colocar aqui um ponto de interrogação, tá? Que é a resposta de vocês. A área eu vou juntar aqui. 1 vezes 1 é igual a resposta aqui. Então, já tenho a área desse quadradinho. E aí, você soma todas as áreas e a área sempre vai ser a unidade de medida ao quadrado, tá? Então, aqui vai ser o resultado de centímetros quadrados. A mesma coisa vai acontecer com essa figura aqui. Você vai dividir ela. Então, vou formar um retângulo maior aqui. Posso formar um outro retângulo aqui, né? E um quadradinho aqui, por exemplo. Também poderia fazer isso aqui, ó. Fazer um retângulo aqui e esse quadradinho aqui. E vou calcular a área, o perímetro primeiro, né? Perímetro, então, soma de todos os lados. 6 mais 2, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 aqui, mais 1, 2, mais 2, mais 2. Vou colocar o resultado, perímetro, centímetros. Minha área, vou medir a área. Área, lado vezes lado. Como eu tenho quadrados e retângulos, eu consigo fazer esse cálculo. Então, eu tenho 6 vezes 2. Vou calcular essa primeira área aqui. Né? Qual que vai ser a área desse retângulo? Aqui eu tenho 1 e 1. Então, a área daqui vai ser o resultado de 1 vezes 1. Então, qual vai ser a área aqui? A área desse aqui tem 2 centímetros, porque é 1 daqui mais 1 daqui, por 1. Então, qual vai ser a área daqui, desse retângulo? Depois é só somar todas as áreas, o resultado, e completar aqui centímetros quadrados. Lembrando que aqui o perímetro é a soma dos lados também. E a área, lado vezes lado. A gente faz vezes, essas coisas, aí o resultado dá, a gente soma. Não entendi. Fala de novo, mais pertinho do celular. A gente, calcula 6 vezes 2, 1 vezes 1, essas coisas. Aí o resultado que dá, a gente vai somar? Soma tudo depois, porque daí você está juntando todas essas áreas para determinar a área total dessa figura, né? Então, aqui também, quanto que tem esse aqui, quanto que tem aqui, quanto que tem aqui, qual a área desse quadrado aqui, qual a área desse quadrado, né? E aí vai somar tudo para determinar a área total, ok? Prof, na forma do meio, a gente soma o quadrado que a gente fez também, ou não? Sim, porque ele não está incluído na área, naquela área, né? Ele formou uma área separada ali, que não tem as divisões, mas que ele tá ocupando aquela área. Então, soma o do meio também, ok? Pro, na letra A, a mesma coisa? A mesma coisa, lado vezes lado. Aqui eu não preciso dividir, eu posso fazer direto, né? Porque eu só tenho lado vezes lado. É só quando eu tenho áreas que estão, por exemplo, se fosse um quadrado fechado aqui, aí era só eu multiplicar lado vezes lado, mas não dá porque tem áreas que não estão sendo ocupadas, né? Ok? Posso passar para 4, mais alguma dúvida? Então, vamos lá. E aí é para responder, depois que vocês resolverem, né, calcularem as áreas e perímetros, qual que tem a menor área, qual que tem o maior perímetro e qual que tem a mesma área, né? Quais as figuras com as mesmas áreas. Aqui é para completar os itens com os valores adequados. Então, nós vimos nas unidades de medidas que
Medidas de comprimento, né? A unidade padrão é o metro, mas nós também temos os quilômetros, que são unidades maiores que o metro, temos o centímetro, que é uma unidade menor do que o metro, e também o milímetro, para medir pequenas unidades, né? Para pequenos objetos menores do que 1 centímetro, o milímetro. E para a gente poder fazer essas transformações, nós vamos estar multiplicando ou dividindo. Então, 1 quilômetro, ele é igual a 1000 metros. Como ele é igual a 1000 metros, para eu transformar quilômetros em metros, eu tenho que multiplicar o valor em quilômetro por 1000 para transformar em metros. Então, de quilômetros para metros, multiplico por 1000. Quando eu tenho que fazer o contrário, vou transformar de metros para quilômetros, eu vou dividir por 1000. A mesma coisa em relação ao metro e ao centímetro. Também vou fazer um cálculo para transformar, só que 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Então, quando eu tenho que transformar, no caso aqui da letra C, de centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Então, eu divido esse valor por 100 para transformar aqui em metro. Então, 260 dividido por 100 para transformar em metros. Aqui a mesma coisa. De milímetro para centímetro, 1 centímetro, ele tem 10 milímetros, né? Então, quando eu vou transformar de centímetros para milímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, de quilômetro para metro, multiplico por 100. De metro para quilômetro, divido por 100. De centímetros para metro, vou multiplicar... Peraí, só um pouquinho. De centímetro para metro, eu divido por 100. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. De centímetro para milímetro, vou multiplicar por 10. De milímetro para centímetro, vou dividir por 10. Tem na apostila de vocês daí, mas tem... Como que é mesmo de quilômetro para metro? Espera só um pouquinho, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque tem tudo naquele slide que a Pro mandou. Vou compartilhar o slide que tem para vocês estarem conferindo, mas tem também na apostila, tá? É que aqui já tá tudo junto, né? Então facilita um pouco mais. Deixa eu só fechar aqui. Então, nesse slide, nós temos aqui, bem no finalzinho, no 5º slide, transformação das medidas de comprimento. Então, quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. De metro para quilômetro, eu divido por 1000. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. De centímetro para metro, eu divido por 100. Tá compartilhando? Hein, pessoal? Tá compartilhando aí? Tá? Então beleza. Sim. Achei que não tava. De centímetro, quando eu tenho que transformar uma unidade que eu tenho em centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. E de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Esse slide já foi enviado no grupo, é só consultar lá se tiver alguma dificuldade, tá bom? Vamos continuar aqui. Com a prova. Estava pausada a gravação. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, que já está acabando o nosso tempo e a gente está ainda bem para trás. Questão de número 7 vai transformar aqui litros em mililitros ou mililitros em litros.
quando eu vou transformar de litro para mililitro, eu vou fazer a multiplicação por 1000. Então, de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. De mililitro, né? No caso aqui da B também está em mililitro, vou transformar para litro, eu vou dividir por 1000. Também tem naquele slide. Tem aqui no slide essas medidas de comprimento, né? Esses esqueminhas aqui. Aqui, tonelada para quilograma, multiplica por 1000, quilograma para grama, multiplica por 1000, grama para miligrama, multiplica por 1000. Miligrama para grama, divide por 1000, de grama para quilograma, divide por 1000, de quilograma para tonelada, divide por 1000. Variação de temperatura, né? Pego a temperatura maior e subtraio a temperatura menor. Boa Vista aqui, 34,1, vou tirar 24,2. Ok. Medidas de capacidade, ó. De litro para mililitro, vou multiplicar por 1000. De mililitro para litro, vou dividir por 1000. Tem tudo lá nesse slide, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês voltam lá para dar uma conferida. Então, aqui, de litro para mililitro, multiplica por 1000. De mililitro para litro, divide por 1000. Questão de número 8, calcular o volume. Então, o volume é o quanto, o espaço que esse objeto vai ocupar, né? Então, para calcular o volume, a gente multiplica aqui a altura vezes o lado vezes o comprimento. E nós temos aqui a medida de volume, que é calculada em metros cúbicos, tá? A unidade de medida do volume é metros cúbicos. Vou colocar aqui também, ó. Então, metros cúbicos aqui, ou centímetro cúbico. Então, para calcular o volume, eu vou multiplicar o comprimento pela altura e largura. Então, aqui eu tenho 5 de comprimento, 4 de altura e 3 de largura. Multipliquei 5 vezes 4, que é igual a 20. 20 vezes 3, que é igual a 60. Estamos falando de centímetros. Então, aqui eu esqueci de colocar, mas é centímetros cúbicos. Da mesma forma como está apresentado aqui, ó. Centímetros cúbicos. Metros... Oi? Esse não é o de metro. Tem metros. Se for em metros, a medida vai ser metros. Se for em centímetro, vai ser centímetro. Aqui, no caso da atividade da prova, está pedindo metros. Então, tem que estar atento. Se tivesse centímetros, eu estou falando que lá naquele exemplo lá estava centímetro, por isso que eu falei centímetros cúbicos. Então, a gente tem que estar atento. Aqui é metros, lá no outro exemplo que eu estava dando era centímetros. Então, aqui, como é metro, vai ser metro cúbico, o 3, diferente de metros quadrados. Questão de número 8, questão de número 9, desculpa. Essa questão de número 9, vocês vão dar uma olhadinha lá na página 94 e vão formar aí, vão desenhar uma linha simples e fechada, uma linha simples e aberta, uma linha não simples e fechada e uma linha não simples e aberta. Então, nós vimos que para formar, por exemplo, um polígono, nós temos que ter
algumas características, linhas poligonais com duas características importantes. Lá na página 94 tem essas características, né? E tem os exemplos também das linhas simples, não simples, aberta e fechada. E vocês vão desenhar, então, essas linhas, ok? E por último, vai ligar, então, cada triângulo à sua classificação de acordo com a medida dos lados. Então, nós vimos que o triângulo, dependendo da medida dos seus lados, ele recebe uma classificação. Lá na página 101, você pode dar uma olhada para estar conferindo aí qual é essa classificação. Então, quando ele tem... Vou parar o compartilhamento aqui. Quando ele tem os 3 lados iguais, ele é considerado equilátero. Os 3 lados iguais. Quando eu tenho um triângulo com os 3 lados diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. E quando eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, significa que eu tenho um triângulo isósceles. E aí, lá na página 101, está dizendo que um triângulo... não lembro agora. Isósceles, né? Um triângulo equilátero sempre vai ser isósceles, mas um triângulo isósceles nem sempre vai ser equilátero. Porque o triângulo isósceles ele não tem os 3 lados iguais. Mas o triângulo equilátero ele tem 2 lados iguais, porque é a mesma característica do isósceles, né? Mas, enfim,